Jornal Aqui Agora tem retorno planejado no SBT. Pois é, os pilotos foram gravados com apresentadores e também jornalistas. Você vai saber e entender tudo isso hoje. Pois é, minha gente, com informações aí de Flávio Rico, do portal Léo Dias, o SBT está em busca aí de novas formas, né, de reconquistar, recuperar a sua vice-liderança, a posição que já ocupou no passado e agora deseja retomar, porque hoje a Record está bombando. A direção nacional de jornalismo do canal, hoje, no comando do Leandro Cipollone, um profissional com vasta experiência que foi escolhido para dar nova dinâmica à grade do canal, especialmente na parte jornalística. A principal aposta do SBT para poder atingir esse objetivo está no retorno de um formato que já marcou época, o Aqui Agora. O programa que fez história na televisão promete voltar agora renovado, mas com a essência que o tornou tão popular. O piloto do novo formato foi gravado no dia 25 de janeiro, reunindo algumas figuras conhecidas. Dani Brandi, Felipe Macedo, Macedão. Esses nomes foram escolhidos com o objetivo de trazer uma certa familiaridade e atrair a atenção do público. E segundo Rick Souza do TV Pop, o novo Aqui Agora vai ser substituto do Primeiro Impacto local, na faixa das 11. Dani Brandi e Felipe Campos já são os donos do horário. Sobre esse projeto de reviver o Aqui Agora, parece que estão realmente levando a ideia a sério, mas ainda tudo é muito incerto. Caso ele seja realmente aprovado, ele deve ocupar o fim das manhãs e início das tardes, o que pode ser estratégico, já que esse horário tem uma concorrência pesada com programas consolidados, como Hoje em Dia, O Encontro da Globo, O Jogo Aberto. No entanto, é um movimento arriscado, porque o público desse horário geralmente está acostumado com um tipo de conteúdo mais leve, mais familiar. Então, colocar um programa com um teor mais policial pode ser um tiro no escuro. Felipe Campos, que é uma figura bem conhecida do público, acabou não gravando o piloto. Em vez disso, chamaram Ariane Rolim, que é uma aposta interessante, já que ela tem experiência e uma presença forte. Além disso, Kleber Leite também foi testado, o que faz sentido considerando sua proximidade com a direção do SBT. Ele é uma das maiores possibilidades para poder assumir o projeto, o que mostra que o SBT está apostando em nomes que já têm um histórico, né, no meio televisivo. Isso pode ter sido aí um ponto positivo, mas também levanta a questão: será que não estão apostando demais no saudosismo? Outra questão que está em pauta no SBT é a possível demissão do Marcão do Povo. Ele já é um nome polêmico, enfim, a audiência com ele no jornal não é muito boa, então a sua saída não seria exatamente uma surpresa. Segundo ainda a Folha de São Paulo, o objetivo, porém, é estrear o programa ainda em março, na nova programação que o SBT prepara sobre o aval de Daniela Beirute. Nos próximos dias, outros testes vão acontecer, viu? Outros nomes estão sendo avaliados para gravações. O SBT parece estar passando por uma grande mudança e tirar figuras controversas pode ser uma tentativa de melhorar a sua imagem diante do público e também do mercado publicitário. E falando em mudanças, há também rumores sobre a chegada de Luiz Bate ao canal. Só que, no entanto, se isso acontecer, parece que ele será direcionado para uma parte diferente do jornalismo, para a parte do entretenimento. Isso faz sentido considerando né, o perfil dele versátil. Outro ponto interessante é a possível saída de Datena, que por vontade própria não deve continuar na televisão por muito tempo. Ele é uma figura icônica do jornalismo policial, mas já demonstrou em diversas ocasiões que está cansado de ficar, enfim, nesse formato jornalístico e quer outras possibilidades na vida. Então isso abre espaço para o SBT repensar a sua abordagem na parte policial, no gênero policial, caso realmente queira seguir essa linha com o Aqui Agora. O piloto do novo programa, do novo jornal, né, desse retorno dele, contou com a participação de outras figuras. Então o SBT está disposto a testar diferentes combinações para poder encontrar a fórmula certa. Só que assim, essa variedade de nomes pode ser tanto uma vantagem quanto também uma desvantagem, porque se por um lado traz diversidade, por outro pode passar a impressão de que o canal está atirando para todos os lados sem uma estratégia clara. Se o programa realmente sair do papel,
ele vai ter que enfrentar desafios consideráveis. A TV aberta está em constante fase de transformação, com o público cada vez mais migrando para o streaming, né? E também outras plataformas digitais. Além disso, o formato do Aqui e Agora, que foi inovador nos anos 90, pode não ter o mesmo impacto hoje. O público está mais crítico e exigente. E esse sensacionalismo que antes garantia audiência pode ser visto hoje como ultrapassado ou até de mau gosto. Por outro lado, o SBT tem uma vantagem que é a sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público. Porque a emissora tem um histórico de programas que marcaram gerações e épocas. E isso pode ser usado como uma ferramenta para poder atrair audiência. Só que, no entanto, para poder isso realmente acontecer, será necessário equilibrar a nostalgia com a inovação. Reviver o Aqui e Agora sem trazer algo novo à mesa pode ser um grande erro. Outro aspecto a ser considerado é a concorrência. Programas policiais e apelativos já estão bem assim estabelecidos em outros canais, como a Record, com Balanço Geral, Cidade Alerta, Brasil Urgente da Band. Então o SBT vai ter que encontrar um diferencial claro para poder se destacar. Então isso pode incluir uma abordagem mais moderna, com o uso de tecnologias avançadas ou um foco maior em jornalismo investigativo de qualidade. A possível entrada de figuras como o Kleber Leite pode ser uma forma de tentar trazer credibilidade ao projeto. Só que, no entanto, o desafio vai ser convencer o público de casa de que o programa não vai ser mais do mesmo. A presença de nomes, conhecidos pode atrair, claro, inicialmente, mas a qualidade do conteúdo é que vai determinar. Se realmente o Aqui e Agora vai ser sucesso ou vai ser mais um fracasso na longa lista de experimentos do SBT. Além disso, o fato do canal estar considerando mudanças na sua equipe de apresentadores, também jornalística, indica que o SBT está buscando uma renovação. Então isso pode ser positivo, mas também mostra uma certa insegurança em relação ao que realmente quer oferecer ao telespectador de casa. É como se eles estivessem testando várias fórmulas naquela esperança de encontrar o que funciona. Então a questão que eu deixo é, o Aqui e Agora tem espaço na televisão de hoje? O público mudou, as demandas são outras e o SBT vai precisar fazer mais do que reviver um nome famoso para poder conquistar a audiência. Se quiserem realmente ter sucesso, vão precisar reinventar o formato e oferecer algo que vai além daquele sensacionalismo barato. O tempo vai dizer se essa aposta vai ser certeira ou apenas mais uma tentativa frustrada de reviver o passado. A mudança seria apenas a chegada mesmo de Macedão, Kleber Leite, Dani Brandi e também um novo formato. O Aqui e Agora foi um marco na televisão. A primeira versão do programa estreou lá em 1991, no final da tarde de uma segunda-feira, e se tornou um grande sucesso. O formato era inspirado no programa Aqui e Agora, exibido na Rede Tupi, lá em 1979, mas a versão do SBT ganhou seu próprio espaço no coração do público. Com o slogan "Um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é", ele já deixava claro que seria ousado, sem medo de mostrar a realidade nua e crua. Uma das principais inovações do Aqui e Agora foi a introdução do gerador de caracteres, que permitia exibir manchetes escandalosas sobrepostas às imagens, algo que nunca havia sido feito na televisão brasileira. Além disso, o programa também inovou ao usar a famosa câmera na mão, uma técnica que trazia mais dinamismo, ali as reportagens, principalmente aquelas que envolviam crimes e perseguições policiais. O programa se tornou uma referência para o jornalismo aquele tipo de jornalismo apelativo, aquele sensacionalista mesmo aqui no Brasil. O Aqui e Agora era conhecido principalmente por suas coberturas policiais. Ele mostrava ao vivo sequestros, tiroteios e perseguições, sempre com uma abordagem que muitas vezes colocava até os repórteres em situações de extremo risco. Em diversas ocasiões, os jornalistas eram feitos reféns, testemunhavam mortes ou quase eram ou até eram atingidos por balas perdidas. Eu lembro de uma vez de um repórter do Aqui e Agora que ele tomou um tiro na mão, da arma do policial que parece que disparou de fuzil e tomou um tiro na mão. Repórter do SBT. Então, o Aqui e Agora, além das reportagens policiais, ele também trazia, mesmo junto disso tudo, entretenimento. Então tinha a fofoca do mundo artístico, uma sessão de defesa do consumidor que se tornou muito popular. Então ele misturava jornalismo sério com entretenimento. Então isso atraiu uma audiência muito ampla e muito diversificada. Na sua época de maior sucesso,
o Aqui Agora chegou a atingir picos de 50 pontos de audiência, colocando o SBT muito próximo da liderança que até então era dominada pela Rede Globo. Ao longo de sua trajetória, o Aqui Agora contou com uma série de apresentadores, entre os quais se destacaram Gil Gomes, Wagner Montes, Jacinto Figueira Júnior, o homem, né, do sapato branco, e também César Tralli, que atualmente está na Globo, lá comanda o Jornal Hoje. Então esses profissionais contribuíram significativamente para a popularidade do programa e também ajudaram a consolidá-lo como um dos principais, né, telejornais do Brasil nos anos 90. Em 93, ele passou a contar com a presença de Felisberto Duarte, o Feliz, que apresentava a previsão do tempo com muito humor e bordões divertidos. Essa inclusão de leveza e humor no meio assim de um jornal sério fez com que ele conquistasse ainda mais o público, incluindo até as crianças que se divertiam ali com a irreverência, né, do Feliz. O Aqui Agora também inovou a convidar figuras de outros universos para poder participar do programa. Um exemplo disso foi o Maguila, né? Famoso lutador de boxe que passou a ser comentarista de economia ali no telejornal. Então essa mistura, né, de temas e também personagens inusitados fez com que o Aqui Agora se destacasse ainda mais na televisão brasileira, quebrando barreiras, quebrando tabus entre aquele jornalismo sério, né, formal, né, e também aquele entretenimento popular. Outro nome que se destacou no Aqui Agora foi o Celso Russomano. Ele que mais tarde ganhou, se tornaria político, ganhou notoriedade por suas reportagens, né, de defesa do consumidor. Ele colocava ali os consumidores insatisfeitos frente a frente com os prestadores de serviços, então tinha quebra-pau e muitas vezes acabava resultando em discussões muito acaloradas. Então essa abordagem ajudou a alavancar a popularidade do Russomano, que acabou se elegendo na época a deputado federal graças à visibilidade que conquistou, no programa. Ao longo de sua história, o Aqui Agora teve uma série de apresentadores que se revezavam ali na leitura das notícias. Nomes como Ivor Morgante, Patrícia Godoy, Cristina Rocha, Sônia Abrão, Jorge Elal passaram pelo jornal, ajudando a formar uma equipe de jornalistas que conquistaram a confiança do público. Além disso, o Aqui Agora também inovou a contratar cinegrafistas amadores e também independentes para poder filmar reportagens, que era algo que as emissoras passaram a limitar. Em 2008, o Aqui Agora voltou ao SBT com uma nova versão que não teve o mesmo impacto que a original. A reestreia contou com nomes como Luiz Bate, Herbert de Souza, a Cristina Rocha e a Joyce Ribeiro, mas a audiência infelizmente não correspondeu muito às expectativas. Mesmo com mudanças na equipe e também na estrutura do programa, o Aqui Agora não conseguiu repetir o sucesso da primeira versão e foi tirado do ar em abril do mesmo ano. Agora, esse ano, o SBT decidiu dar uma nova chance ao Aqui Agora, buscando trazer o programa de volta, agora com um nome mesmo Aqui Agora, porque tentaram replicar isso no Tá Na Hora com a Cristina Rocha e o Marcão, só que não deram certo. Então, esse piloto que foi gravado no dia 25 de janeiro e também outros pilotos que serão gravados serão determinantes para poder, decidir se realmente o Aqui Agora, com essa pegada apelativa, com reportagens policiais, se realmente isso vai atrair a audiência. Só que, no entanto, a volta dele não é garantida. Como em outros momentos da história, né, do programa, o SBT vai fazer uma avaliação cuidadosa sobre a aceitação do público, a parte comercial, os índices de audiência. Então, o resultado dos pilotos vão ser fundamentais para poder determinar se ele realmente vai ter um espaço fixo na grade do SBT ou se vai ser, mais uma tentativa que não vingou. Então, essa nova tentativa de resgatar o Aqui Agora também traz um retorno ao passado, quando ele era um dos principais sucessos. Então essa ideia de misturar nostalgia com modernidade, buscando conquistar tanto os antigos fãs quanto o público novo, é uma aposta interessante, porque realmente a ideia é misturar jornalismo policial novamente com entretenimento e com figuras populares. Então, em meio a uma televisão cada vez mais competitiva, o canal busca alternativas
para poder, enfim, se destacar e recuperar a liderança perdida. A volta do Aqui e Agora é apenas uma das estratégias do canal para poder atingir esse objetivo. Resta saber se a fórmula dessa apelação que já fez tanto sucesso no passado, vai ser capaz de conquistar novamente a audiência. Se o Aqui e Agora, realmente voltando, conseguir agradar o público e atingir a audiência esperada, poderá se tornar novamente um dos programas mais assistidos, consolidando o SBT como uma das principais emissoras no país. Só que, no entanto, se a nova versão do jornal não conseguir cumprir as expectativas, ele vai ser novamente mais uma tentativa que ficará apenas no piloto e não será integrada à grade da emissora. A trajetória do Aqui e Agora é um exemplo claro de como o SBT tem buscado se reinventar ao longo dos anos, tentando equilibrar o tradicional com o novo. Então, o desafio agora é a gente entender o que o público deseja assistir e como a emissora pode adaptar seus programas para poder atender essas demandas. Com a gravação do piloto e a expectativa em torno da possível volta dele, o SBT tem a chance de voltar a ser aí uma das principais forças, da televisão brasileira, competindo de igual para igual, com as grandes emissoras do país. O sucesso do Aqui e Agora pode ser um passo importante para que o canal se recupere da queda de audiência e reconquiste a confiança aí do público. Só que, no entanto, o resultado desse experimento vai ser fundamental na faixa ali, das 11, para determinar o futuro do programa e também da emissora. Tá dada a informação aí de Flávio Rico, Folha de São Paulo, Rick Souza, do TV Pop, sobre essa tentativa do SBT de reviver o Aqui e Agora, que, na minha opinião, é um exemplo clássico do que acontece quando uma emissora tenta se apegar à nostalgia para poder reconquistar uma audiência que, ao que parece, não está mais tão disposta a se deixar se seduzir pelos mesmos truques de antes. Tá dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. Te peço você se inscrever, deixar o seu gostei, seguir a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela. E claro, se cuidem todos e até a próxima.